Estamos examinando o livro do profeta Isaías, hoje o capítulo 61. Nós temos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 17, uma passagem em que Jesus, depois de ter sido tentado no deserto pelo diabo, ele retornou a Galiléia e começou a andar por aquelas localidades, a visitar as sinagogas e a pregar a sua palavra, aonde ele anunciava a chegada do reino. E numa sinagoga que ele entrou, foi convidado a ler a palavra daquele dia. Então ele abriu o livro do profeta Isaías, justamente tratando desse capítulo, o 61. Mostrando que Isaías profetizava a respeito da sua vinda e da sua grandiosa missão de salvar o mundo e de restaurar a destruição que o homem teria feito ao longo de toda a história, como nós vemos nos nossos dias. Vamos fazer aqui a leitura introdutória. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. A leitura introdutória nos fala aí mesmo de alguém que recebeu sobre si o Espírito de Deus. E quando nós falamos da presença do Espírito de Deus, nessa situação, sobre um determinado profeta, é que toda a autoridade de Deus está presente ali, junto dele, para que ele cumpra um plano pré-determinado. E nós sabemos pelas Escrituras que de Gênesis ao Apocalipse, todos os escritos tratam da implantação do reino de Deus na face da terra e da história de um povo chamado povo escolhido. Num primeiro momento, a história dos hebreus, mais tarde chamados judeus, a partir da escravidão da Babilônia, e depois a história do que se chamou cristianismo, os cristãos, que se encontra como base de sua doutrina, dos seus ensinamentos, os documentos chamados o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Sabemos que Jesus, ele é o filho de José, enviado para assumir essa condição de ungido. Por isso foi chamado o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, escolhido, separado para o cumprimento de uma grande tarefa, de uma missão de muita importância. Então Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Cristo, não é Jesus Cristo. Ele é o Cristo e não é Deus. Importante nós ressaltarmos essa primícia, porque no meio cristão ele é tido como se fosse o próprio Deus. E isso não está em consonância com as Escrituras Sagradas. Embora seja respeitável o dogma da igreja, de que trata Jesus como se fosse o próprio Pai, respeitamos, mas não seguimos essa linha de pensamento em face de nos orientarmos como povo de Deus pelas Escrituras Sagradas. E as Escrituras, em momento algum, dão a ideia de que Jesus é o próprio Pai. Ele é, assim, esse ungido. Essa palavra é uma profecia de Isaías que fala
do próprio Senhor, como ele fez a leitura lá na sinagoga e diz que havia se cumprido ali a profecia de Isaías. Então o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito do Senhor havia ungido o Senhor Jesus para que ele pregasse boas novas. De que boas novas o Senhor estava falando? Ele vai se desdobrando, restaurar aqueles que estavam contristados de coração, com o coração entristecido, sem esperança, aqueles que são humilhados, que são explorados pelos poderosos, pelos mentirosos do mundo. O mundo está cheio de mentirosos que hoje exploram os mais fracos, os ignorantes, de diversas maneiras, dentro das religiões, fora das religiões. Então, o mundo, infelizmente, está contaminado com a semente do mal, que se espalhou por toda parte. Segundo nós observamos hoje na vida, no que está acontecendo com os homens, mudando os conceitos de certo e errado, enfim, fazendo conforme eles acham que está certo, deixando de lado os ensinamentos do Deus de Israel, os conceitos que nós aprendemos nas Santas Escrituras. A consequência já está sendo observada e vai piorar de maneira significativa. Então o Senhor veio trazer essas boas novas. Ele veio ensinar o quê? Sobre a vida eterna, mostrar que nós não morremos, que aquele que crê no Pai e que crê no enviado recebe a vida eterna, restaura a sua natural eternidade com Deus, e assim a morte não tem mais poder sobre aquela alma, e nem os infernos. Então ele veio trazer a nós essa eternidade, comunicar a nós a eternidade do próprio Deus. Veio mostrar que há um reino que está em andamento, ou seja, um trabalho que vem sendo feito pelos profetas, pelo povo escolhido há muito tempo, preparando os corações para que uma nova era possa ser estabelecida na terra depois desse período de ignorância, aonde os interesses materiais eles suplantam os interesses da alma, do espírito, do indivíduo, onde os interesses da matéria estão colocados acima dos interesses das pessoas. E a gente vê a natureza ser destruída, a cidade ser emporcalhada com todo tipo de coisas vindas desse espírito que hoje está no mundo, de liberdade, de fazer o que bem entende. Então, nós convivemos, infelizmente, numa grande confusão gerada pelos homens terem se afastado do nosso Deus, dos conceitos ensinados pelas Santas Escrituras. O Senhor veio assim revelar a chegada do reino, proclamar liberdade aos cativos, os que estavam presos no círculo do pecado, dos erros. O Senhor veio trazer liberdade. Não está falando aqui de pessoas presas em cadeias. Está falando aqui dos prisioneiros do pecado, das transgressões. Veio apregoar o ano aceitável, que era o jubileu, um ano que o Senhor determinou que todos perdoassem as dívidas uns dos outros, libertassem os escravos, os cativos. Então, esse ano de bênçãos que Deus determinava que o povo dele viesse a cumprir, para que o amor dele se fizesse presente nas pessoas, naqueles que o representavam na terra. Então era um ano de bênçãos. Então Jesus veio trazer para esta humanidade um período de bênçãos, que ainda não se estabeleceu, porque o reino não foi ainda implantado, mas nós estamos, segundo a gente tem entendido, nos aproximando rapidamente dessa época, por causa das grandes distorções que está havendo no mundo hoje, em que o homem pensa que é o próprio Deus, acha que ele vai dar conta de resolver os seus problemas, sem que o Deus verdadeiro interceda naquilo que eles pensam, naquilo que eles fazem. Então nós somos deuses verdadeiramente, mas não significa que nós não temos o nosso Deus, e que esse Deus não tem um propósito para nós, leis a nos ensinar, regras a nos ensinar, que a gente precisa observar. Então nós somos deuses, mas não há essa divindade em nós se nós estivermos rompidos com o nosso Pai. Se há esse rompimento, não passamos de pessoas vaidosas, achando que o nosso conhecimento é capaz de resolver todas as dificuldades.
O homem é dependente de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Então o Senhor veio trazer esse período de bênçãos, veio vingar o nosso Deus, porque o povo de Deus é humilhado, sempre foi humilhado ao longo da história. O mundo olha com pouco caso para o povo de Deus. As religiões, elas são banalizadas nos meios de comunicação. Como as religiões são infantis, elas dão todas as condições para que essas pessoas possam falar mal das religiões, achando que elas representam verdadeiramente o Deus eterno. E absolutamente a imagem que elas passam de Deus é uma coisa triste demais, infelizmente. Então o povo de Deus, o nosso Deus é um Deus que é humilhado por esse mundo e só vive fazendo coisas loucas, envolvido com o pecado. Infelizmente, a tragédia é anunciada. Os profetas, eles previram a destruição da vida por causa da soberba do homem. Ele passa aqui a dizer que veio também colocar ordem na casa de Sião, que significa o povo Israel. Tenho dito que as escrituras elas foram escritas, não é para qualquer pessoa, não. É para o povo Israel, é o Israel bíblico, que envolve judeus e cristãos. Essas escrituras não foram escritas para os ímpios, para os descrentes, para aqueles que adoram outros deuses, não, absolutamente. Embora sejam respeitáveis as demais crenças, mas nós estamos falando do Deus de Israel. Nós temos um compromisso com o Deus de Israel, eles não têm. Aliás, são poucos os que têm compromisso com o Deus de Israel, tendo em vista o reino que está por chegar. Não é? Entre as igrejas, as crenças, todos pensam que vão morar com Deus na eternidade, exceto as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová têm uma concepção bem mais realista da chegada do reino. E eles têm um compromisso com Deus, anunciando o reino de Deus. Tem lá o jeito deles acreditarem que eles não vão morrer mais, e que a terra vai virar um paraíso de um dia para o outro, mas amém, é uma forma que eles têm de sustentar a sua crença. Mas eles estão bem mais perto da realidade, porque eles têm um compromisso com o reino de Deus. E nós, guardadas as devidas proporções, também temos um compromisso com Deus de Israel, tendo em face a chegada do reino, tendo em vista o reino de Deus que está para chegar na terra. Então nós trabalhamos pelo reino, e não para ir morar no céu, como pensa aí o religioso tradicional. E esses ensinamentos e essa nossa concepção, ela se fundamenta nas Escrituras Sagradas. Se nós examinarmos o conjunto das Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que esse ensinamento está aqui. Que as pessoas pegaram uma ou outra passagem para justificar as suas teses de que a pessoa vai morar no céu. Uma passagem conhecida é aquela que Jesus diz aos discípulos que iria preparar lugar para eles e depois viria buscá-los. Mas Jesus estava falando com quem? Não era com a gente, era com os discípulos. Porque os discípulos são inteligências que fazem parte da estrutura espiritual que sustenta essa humanidade aqui, da qual nós fazemos parte. Então, o lugar dos apóstolos, dos seguidores, dos servos principais de Jesus, dos apóstolos, não é aqui na terra, é nos céus mesmo. Então, Jesus estava preparando lugar para eles nos céus. Mas não quer dizer que nós vamos todo mundo morar no céu. O que ele estava preparando lugar para nós. O contexto não diz isso. O contexto quer dizer as circunstâncias da passagem. Então o sujeito vai lá e pega e diz, não, Jesus disse que é lá. O reino é em cima, é no céu. A palavra não estava sendo dirigida a nós. E assim fazem com muitas outras passagens, vendo coisas em lugar onde elas não existem. Nós precisamos examinar as Escrituras como um conjunto de ensinamentos cujos livros são inseparáveis, cujas promessas são inseparáveis, e que todas elas estão se cumprindo. Porque o nosso Deus não é homem para mentir. Se ele colocou as coisas de acordo com uma determinada ordem, então assim se passará. Então a palavra é dirigida aqui a Sião, ou ao Israel bíblico, ao povo de Deus. Não é uma palavra para os ímpios que vivam como eles quiserem.
Problema deles. Mas nós temos um compromisso com o Deus de Israel. Pode ser até que as Escrituras falem de coisas que não me agradem. Pode ser que eu tenha uma concepção de vida diferente da concepção de vida ensinada pelas Escrituras. Mas se nós somos povo de Deus, nós precisamos nos ajustar aos conceitos das Escrituras Sagradas. Ajustar os conceitos, para que a gente não fique de fora. Ou nós somos povo de Deus, ou nós não somos povo de Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Vale a pena mesmo eu me apoiar nas ideias do mundo? Porque alguns irmãos, às vezes, não concordam com os ensinamentos das Escrituras, principalmente quando mexe nos interesses materiais. De quê? De glória, de soberba, de sabedoria humana. Aí não gostam muito do que diz Deus. Diz, não, mas as Escrituras já... O tempo passou, o progresso já mudou as Escrituras, tá? Então mudou. Então os ensinamentos das Escrituras foram mudados, tá? E foi substituído por quais ensinamentos? Dá para você apontar para mim quais são os ensinamentos que vieram substituir os ensinamentos que você diz que estão ultrapassados? Não existem outros ensinamentos. Então, enquanto não existem outros, os ensinamentos são válidos. E nós precisamos observar os ensinamentos. Com algumas coisas, evidentemente, que fazem parte da vida comum do povo, que na época de Moisés vivia de um jeito e hoje vive do outro. Evidente que não vai sair por aí apedrejando adúlteras e filhos desobedientes, porque isso era uma lei de natureza civil feita por Moisés para o tempo de Moisés. Mas as regras fundamentais, as bases da criação, como as coisas foram feitas, e que estabelece para nós uma ideia de quem é homem, quem é mulher, o que é família, o que é casamento, o que é filho, o que é pai, o que é hierarquia, autoridade, todas essas coisas estão bem colocadas nas Escrituras. Eu não vi nada ainda que venha substituir esses conceitos. Então, quando isso fala a nós e nós não concordamos, precisamos ter cuidado, porque pode ser o espírito do mundo que está tentando enrolar a gente nas suas mentiras. Porque esse espírito que está aí fora de soberba é mentiroso. Ele engana as pessoas. Negócio de vitória, de sucesso, de direito. Todo mundo tem direito, todo mundo tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não tem que ser nada, a gente tem que ser conforme Deus determinou. Para nós que somos povo. Os ímpios querem viver de outro jeito, vivam como eles quiserem, problema deles. Eles que se enrosquem com Deus depois lá na frente. Mas nós temos um compromisso, observar a regra de Deus e nos apoiarmos na sua palavra. Ela só será substituída pelo próprio povo quando Deus assim determinar. Fora disso, nós temos que seguir. E as Escrituras, elas são um conjunto de ensinamentos progressivo. Nós devemos observar esse conjunto progressivo. Nós não vimos nada ainda que modificasse as bases da criação, de como as coisas foram feitas e devem ser para a nossa existência um motivo de orientação. Não vi nada que foi ainda modificado. Então a palavra é para esse Sião. Ele quer tirar a tristeza do nosso coração. Veja como ele desenvolve aqui, o versículo 3, que nos dará glória em vez de tristeza, de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Então o Senhor trará a nós uma bênção, nos dando em verdade o lugar que nos cabe, de sermos o povo de Deus. Não queremos ser mais do que ninguém. Ao contrário, queremos que todas as nações também sejam povo de Deus. É isso que Deus deseja, que todas as nações sejam filhos de Abraão. Mas há aí um trabalho grande a ser feito e nós precisamos fazer, porque fomos escolhidos para isso, separados para isso. Se a gente não entender isso assim, é só conversa jogada fora, que não serve para nada. Nós viemos ao mundo para servir o Deus de Israel, nos seus propósitos de fazer dessa terra um lugar bom para se viver. Isso foi chamado o reino de Deus. O reino de Deus é nesse lugar e será produto das nossas mãos, do nosso trabalho, do nosso esforço. E tem sido assim ao longo de toda a história. A história já é bem longa. Consulta os livros. Tá bem? Somos comparados também, no finalzinho do versículo 3, a árvores de justiça. O que quer dizer árvore de justiça? Somos
comparados em vários lugares a árvores que vão dar frutos bons. O homem precisa produzir. A natureza da alma é a natureza do próprio Deus. E Deus é espírito. E o que é espírito? É movimento, é ação, é criatividade. A alma tem que estar sempre se movendo, realizando coisas, ocupada. Até os antigos diziam, né? A cabeça vazia é a oficina do diabo. É verdade. A pessoa, quando não trabalha, quando tem muito tempo para sonhar, pensar bobagem, fica ali, a cabeça vai se enchendo de fantasias. Daí a pouco o diabo toma conta daquela cabeça. A pessoa tem muito tempo para pensar o que não convém. Então, a ocupação é uma coisa saudável. O trabalho é uma coisa maravilhosa. É para todo mundo. Hoje não se pode mais falar em criança trabalhando, né? As leis não permitem, não sei o quê. A gente, nos nossos tempos, começávamos a trabalhar com 10, 12 anos de idade. Claro que não fazíamos serviços pesados, mas algum trabalho nós começávamos a fazer para tomarmos gosto pelas coisas, né? Hoje os jovens não podem trabalhar, porque a lei não permite, mas podem ir para o shopping, não fazer nada, né? Ou usar droga, ou fazer coisas que não convêm, que envergonham os pais. Esse é o tipo de excessos. Claro que nós precisamos proteger a infância, as crianças precisam brincar, evidentemente que sim, mas uma sociedade doente como a nossa, tudo que vai fazer para o bem, já comete excessos de toda a ordem. As leis acabam se excedendo e prejudicando aqueles a quem eles gostariam de ajudar. Então, nós precisamos, como pais, que somos o povo de Deus, colocar nossas crianças já para trabalhar desde pequeno, para fazer coisinhas dentro de casa, pequenas tarefas, nos ajudar, as meninas ajudar as mães em casa, logo já mocinhas, aprender a cozinhar, a lavar as louças de casa, arrumar camas, limpar a casa. São coisas básicas que a mulher precisa saber. Toda mulher precisa saber disso, para que seja a base da sua vida, da sua existência. Isso é um papel que os pais precisam desenvolver. Essa é a razão pelas quais não se deve deixar as crianças na mão de pessoas estranhas, que não vão cuidar devidamente da criança. Não é? Então, a razão de não aconselharmos deixar a criança em creches ou com empregados é que há tarefas que os pais, somente eles, podem desenvolver. E são tarefas determinadas por Deus. E os pais não podem abrir mão desses compromissos. Mas a mulher precisa trabalhar fora porque não consegue pagar as despesas geradas por uma vida de gente perdida, como o mundo criou esse sistema. Todo mundo precisa correr atrás de pagar contas. E aí o trabalho só do marido não dá. A mulher também tem que trabalhar. E aí ela sai fora de casa e deixa os seus filhos entregues a estranhos. Então, no mundo novo, essas coisas serão mudadas profundamente. O modelo de família será alterado na nova humanidade. E a mulher terá toda a liberdade, como não vai ter dinheiro, no sentido que nós hoje entendemos, da pessoa só trabalhar para ter dinheiro e riquezas, vai se trabalhar por outras razões. Então, como não vai haver esse problema, e não vai ter falta de bens para as pessoas, porque a justiça de Deus estará na terra, a mulher vai cumprir a sua missão, a sua tarefa de orientar os seus filhos até que eles tenham a idade suficiente para ir para as escolas. E a partir de então, ela poderá participar mais da vida da própria sociedade, também colaborando com a construção do porvir de acordo com seus dons. Mas esse é um modelo que se almeja para o mundo novo. Espera-se que assim será, mas aguardamos, evidentemente, a orientação do nosso Deus, que falará pela boca dos sábios e dos profetas quando chegar a hora de se estabelecer essa nova humanidade. Então somos árvores que precisamos produzir, trabalhar. É importante nos ocupar sempre. Ocupemos nossa cabeça com coisas úteis e teremos uma vida mental cheia de saúde. A partir do versículo 4, a palavra vai desenvolvendo aí a restauração do mundo destruído. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Está falando de um mundo aqui que acabou, que eles destruíram a terra. Caberá ao povo de Deus orientar a reconstrução da vida. Para isso existe Israel. Israel foi
escolhido para isso, para no futuro ser o lugar aonde os reis, presidentes e governantes vão buscar orientação de como construir aquilo que foi destruído. Destruído por quê? Por interesses políticos, por interesses financeiros, como nós vemos aí. As doutrinas políticas que os homens criaram para tentar consertar a vida, justiça para cá, justiça para lá, mas são doutrinas de homens. Como o pensamento de Deus é ignorado, o verdadeiro pensamento divino, e tem religião envolvida com a política também, achando que estão fazendo maravilhosamente bem. Mas o que eles fazem não passa de ensinamentos dos homens, de atitudes tomadas em relação àquilo que o homem pensa, não é aqui, em acordo com aquilo que Deus deseja que seja feito. Então, Israel foi escolhido para ser o farol das nações, para iluminar os caminhos dos povos. Isso está por toda a Escritura. Não sou eu que estou dizendo, não. É tomado como base as Escrituras Sagradas, as profecias. É isso que está escrito. Quem quiser, leia. Para não dizer que a gente está inventando alguma coisa. Né? Alguns dizem, eu não sabia disso. Não leu. Se você ler com cuidado, você vai descobrir as verdades que nas igrejas não falam. Verdades que vêm de Deus, o Deus eterno. O Espírito de Deus, ele quer te ensinar. Aqui é uma parte poética, né? Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros, né? Mostrando a superioridade do povo de Deus em relação às demais nações. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Então, mostrando que essas coisas que hoje existem serão invertidas. Os povos dependerão de Israel. Eu gosto sempre de lembrar uma passagem da Escritura que diz do Senhor, né? Fala que a salvação vem dos judeus. Não é de um judeu, que seria Jesus. É dos judeus. Os judeus é que vão salvar o mundo. E quem é o patrono dos judeus? Quem está à frente dos judeus? É o Senhor. É Adonai. Que é o Cristo, é o mesmo. Não é o da igreja, é outro Senhor. Respeitando, evidentemente, aí a teologia tradicional. Tá bem? Então é o Senhor de todos nós, Senhor de todos os povos. Então seremos sacerdotes, não vamos ser pastor, não vamos ser padre. Sacerdotes aqui no sentido de orientadores. O que faz o sacerdote? Não estabelece a relação de quem precisa com Deus, não é? O sacerdote faz isso, não é? Você precisa de uma coisa, você procura o padre, procura o pastor. Pastor, o senhor fala com Deus lá para me ajudar a resolver meus problemas e tal. O sacerdote faz isso. Então, sacerdotes aqui, segundo Isaías, no mundo novo, não quer dizer que você vai ser padre nem pastor. Todo mundo, todos os que são do povo de Deus, vão ser sacerdotes do Senhor, que vão orientar a vida daqueles que ainda não conhecem verdadeiramente o Deus de Israel, ou que criam em outros deuses, que mesmo assim foram salvos. Haverá todo um processo até chegar ao fim do mundo, para que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento do Deus de Israel e possam fazer as suas escolhas. Isso é o que está escrito na profecia. Em lugar de vergonha tereis honra, dupla honra, versículo 7. Em lugar de afronta, somos afrontados, sereis exultados na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Então, nós precisamos saber que essas promessas de Deus estão em andamento. Eu tenho que crer nessas promessas para que eu possa enfrentar esses dias difíceis que virão com coragem, com ânimo, sabendo que tudo está conforme o projeto de Deus. Não tem nada fora. Está tudo certo, cumprindo perfeitamente, segundo os escritos sagrados. Eu, o Senhor, versículo 8, amo o juízo, odeio o que foi roubado, odeio os holocaustos, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles, falando aqui do povo de Deus. Então o Senhor fala, não gosta de coisas desonestas,
holocausto, ele não quer saber de sacrifício, ele quer outra coisa. Embora essas ofertas, esses sacrifícios e tudo aquilo que foi ordenado em tempos passados tiveram seu papel na história do nosso povo como sombras das coisas futuras, para que o homem não precisasse mais se sacrificar, fazer sacrifícios, porque Jesus veio e fez o derradeiro sacrifício para que não mais nós necessitássemos de derramar sangue dos animais, de bodes, de ovelhas, de bezerros, né? Porque diz a palavra que o sangue não purifica a consciência, mas a fé no Filho de Deus nos faz puros e verdadeiros, se somos mesmo crentes. Se somos crentes. Às vezes nós só estamos na igreja e continuamos sujos por fora, sujos por dentro, achando que está tudo certo. E não está. Podemos ser surpreendidos. Farei uma aliança eterna com o povo. A sua posteridade será conhecida entre os estranhos, entre os gentios, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então, no meio dos povos, mesmo os nossos descendentes serão conhecidos. Olha, são descendentes do povo de Israel. Então, serão respeitados por aquilo que eles significam para o mundo. Isso Deus vai fazer dessa forma. É para pôr abaixo todo o poder do mundo e as mentiras do diabo, ou seja, as mentiras geradas pelo atraso e pela ignorância da humanidade. Olha, irmãos, vai ser uma tragédia. O fim do mundo é um desastre. É uma coisa incontrolável. Põe abaixo todas as convicções e todos os poderes dos homens. Então nós precisamos estar preparados para esses desafios. Precisamos estar devidamente revestidos, aí, no dizer de Paulo, né, de uma roupagem celestial. De armaduras, capacetes, espadas, né, enfim. Tudo que nós precisamos para lutar aí por esse reino que vai chegar. Não acredito que nós veremos o reino sem passar por sofrimentos. Não acredito nisso. Sem que a gente passe por provas, por perseguições. Penso que seremos provados todos nós. É bom pensar nisso. Regozijar-me-ei, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal. E como a noiva que se enfeita com as suas joias. Ele está dizendo aqui de uma festa que vai ser feita, com a chegada do reino. Algumas pessoas querem colocar a igreja como a noiva de Cristo. Não é verdade isso. Essa palavra não dá nenhum indício de que ele está falando aqui de igreja. Na verdade, está falando do quê? Do casamento dele com o povo, ou com a nova Jerusalém. O Cordeiro, ele se unirá à nova Jerusalém como um casamento celestial, uma festa que todos nós participaremos com muita alegria. A chegada do reino é a nova humanidade, um reino que não passará. Um estilo de vida será criado pelo povo, um novo estilo de vida, diferente de tudo aquilo que foi feito até agora. E que trará felicidade para todas as pessoas, para todos os povos e nações. E essa forma de viver, ela nunca vai passar, porque se fundamentará nas leis naturais, nas leis da criação. Não se fundamentará mais nas mentiras do homem, nas doutrinas que o homem criou, que não tem base para sustentar a vida para sempre. Olha a grande confusão que está posta no mundo hoje, os conflitos das ideologias políticas que tem no mundo. Dá uma olhada na situação triste que está acontecendo no mundo. Infelizmente, irmãos nossos, dentro da igreja, se envolvem com esse espírito. Espírito de direita, de esquerda. Isso é tudo coisa mundana. Por trás disso está um espírito, na verdade, do mal, que está por trás disso. Não temos nada a ver com política. Nós temos, a nossa expectativa é em torno do reino de Deus que será estabelecido e desse sistema que vai morrer. O sistema político vai morrer. Vai ser substituído por uma outra política.
aquilo que se chama teocracia, é um outro tipo de política, onde o pensamento de Deus é tomado como base para se estabelecer uma vida definitiva, de verdadeira justiça. E quando você não está disposto a repartir o que você tem com o teu irmão, você está fora desse contexto. Porque não se pode construir uma sociedade sustentável onde as pessoas pensam em si mesmas ou nas suas famílias. Não pode, nós precisamos pensar coletivamente. Essa é a base do mundo novo. Isso se fundamenta no quê? No amor de Deus, que é o amor que a gente tem sem esperar retorno. É o verdadeiro amor. O amor ágape, né? Que deve estar presente no coração de todas as pessoas, se nós quisermos construir um mundo novo, uma nova humanidade sustentável com o apoio do pensamento do nosso Deus e do seu Espírito. Assim será. É um Deus que vive em nós, não é um Deus que fica no céu. Base das Escrituras Sagradas. A base está aqui nas Escrituras Sagradas. Basta a gente ler, estudar. Encontraremos estas coisas que eu estou dizendo aos irmãos. Como a terra produz os seus renovos, versículo 11, como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Preste atenção, porque pode achar que a gente está aí pregando que Deus escolheu um povo em prejuízo dos demais. Não é nada disso. É para todas as nações. Israel foi escolhido para ser um administrador e ajudar as nações a encontrar a sua própria felicidade. É isso que dizem as Escrituras. Em resumo, Deus vai fazer, ele diz aqui, o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. É a palavra de Deus. Acabou. Isso vai acontecer e ponto final. Que nós sejamos abençoados. E que tenhamos nós a coragem de assumir que nós somos o povo de Deus. E de andar nos caminhos do Senhor. Para que a nossa descendência, os nossos filhos, netos, bisnetos, eles possam ser chamados de descendência bendita. E não ser lembrados como aqueles que foram expulsos da terra. Porque deram ouvidos ao mal e não quiseram o bem do Senhor, do Criador de todas as coisas. Sejamos amparados, guiados, protegidos pelo Deus de Israel. Amém.